Quantos crê que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente? Ele não muda, Ele não vai mudar, Ele continua sendo o mesmo. E eu tenho certeza absoluta que nesta noite, esse Deus poderoso, esse Deus que transforma, esse Deus que edifica, Ele está presente neste lugar. E Ele te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso, você não está aqui somente porque você quis. O Senhor marcou um encontro com você nesta noite. O Senhor marcou um encontro com você nessa noite. E Ele vai alcançar a sua vida, Ele vai alcançar a sua alma, Ele vai mexer na sua vida hoje, Ele vai dar direcionamento para a sua vida hoje. Ele está presente neste lugar. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja nessa noite. Um texto do Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 6, somente o versículo de número 16, para a nossa meditação. Estou feliz com tudo que o Senhor tem feito. Estou feliz porque vocês estão aqui hoje. Estou feliz porque Deus continua no controle das coisas. Estou alegre porque o Senhor está conduzindo as coisas. Deus vai colocar coisas que estão fora do lugar, no lugar nessa noite. Uma palavra pode mudar a história de um homem, uma palavra pode mudar a vida de alguém. Aleluia. Já está aqui? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós estamos vivendo, queridos e amados, um tempo em que nós estamos muito propício a tirar os olhos do Senhor, porque tem muitas atrações, distrações, buscando mudar os nossos pensamentos e os nossos objetivos. Porém, nessa noite, o Senhor manda falar contigo: tire os olhos dos seus inimigos. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e falar com ele: tire os olhos dos seus inimigos. E é no plural, porque não são poucos os nossos inimigos. Porém, o Senhor também está dizendo para você: olhe para mim, porque eu, o Senhor, tenho solução para a sua vida. O cenário desta passagem, pastor Esclepíades, é o seguinte: é um país sendo atacado pelos seus inimigos, é uma cidade sitiada ou cercada, e alguém planejando nas reuniões fechadas contra a vida de alguém. O cenário é bem simples, é esse. E eu quero já te alertar que o seu inimigo, o nosso adversário, ele não descansa nem um dia. Ele está o tempo todo planejando uma ação contra a sua vida. Planejou hoje, planejou cedo, planejou para na hora de vir para o culto, e vai planejar amanhã. Porém, a palavra é: não temas. A palavra é o que, irmãos? Mas só vai entender isso quem compreendeu o que o Espírito Santo vai fazer nessa noite. Porque ainda tem muita gente com medo.
Sabe por quê? Porque o inimigo é forte. Porém, quem tem uma visão espiritual vai falar aquilo que o profeta falou. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É uma diferença aí. A Bíblia fala que o rei da Síria, Jefferson, tinha cercado o povo de Deus. E ele fazia reunião amanhã, juntava os seus generais de guerra, entrava na sua sala de guerra, convocava o seu ministério de guerra e dizia: amanhã nós vamos armar uma emboscada para aquele povo em tal lugar. Só que quando ele estava falando, o Espírito Santo, que está em todo lugar, ouvia, ia lá e falava: ó, profeta, acorda, avisa seu rei que amanhã o povo não pode passar por tal lugar, porque vai ter uma emboscada lá. Ele ia lá, falava com o rei chamava o chefe do exército, falava: não passa por tal lugar. O profeta disse. Eles ficavam observando, no outro dia mandavam um soldado ou dois lá, e falavam: realmente eles estão lá, acampados. 1, 2, 3 vezes. A Bíblia diz que não foi uma nem duas, não fala quantas. Até que o rei falou: não, tem alguma coisa errada. Fidelidade confunde o inimigo. Vou repetir: fidelidade confunde o inimigo. Eu vou repetir mais uma vez para você pegar essa palavra: fidelidade confunde o inimigo, Reinaldo. É ou não é? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Você está preparado para viver o que Deus tem para nós nessa noite? Tem certeza, né? Então se prepare. Vou perguntar mais uma vez: você está preparado para viver o que Deus tem para nós nessa noite? Aí o rei falou: tem alguma coisa errada. Como que pode? A reunião é eu, os meus generais, pessoas da minha confiança. Como que Israel está sabendo disso? Tem alguns de vocês que estão me traindo. O problema virou de lado. A confusão que era para ser para o povo de Deus começou lá agora entre eles. Um olhou para o outro e disse: você, eu disse: não, rei. Alguém falou: rei, não é isso não. O que está acontecendo? É que lá em Israel tem um profeta. E esse profeta tem um contato. E esse contato sabe de todas as coisas. Seu deitar, seu levantar, sua dor, sua dificuldade. Ele sabe o que você fala, o que você pensa. Esse contato sabe de tudo. Então tudo que o senhor pensa, que o senhor fala, o profeta fica sabendo. E ele está sabendo dos nossos planos, rei. Aí o rei disse: então vamos resolver esse problema. Porque o inimigo, ele olha para você, ele se apresenta como se ele pudesse te vencer. Ele pinta algo, ele cria algo para te confundir, para você olhar e dizer: realmente eu não vou conseguir, realmente não vai dar certo, realmente eu não posso. Mas o Senhor está dizendo: escute aqui, maior é o que está conosco. Aleluia. Vamos cercar a cidade, vamos resolver esse problema. A gente prende Eliseu, se for preciso até matar, a gente mata. E a gente resolve esse problema. E aí eles fizeram, chamou o exército, cercaram a cidade todinha, todo mundo cercando a cidade, e Eliseu dormindo. Ah, você não entendeu. Quando você descansa, você dorme. O problema está surgindo e você está dormindo, descansando. Quando as coisas podem estar, as pessoas vão para você: não acredito que ele está tranquilo com essa situação. Mas você está naquela: eu não tenho medo, porque o meu Redentor, ele vive, ele pode, ele faz, ele é capaz, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Eliseu levantou de manhã, abriu a porta. Quem estava do lado dele? Seu servo.
quando o servo olhou e disse: meu Deus, está na Bíblia. Ele vai dizer: ai, meu Senhor, e agora? Quem poderá, né, igual o Chapolin Colorado, quem poderá nos ajudar? E agora, meu Senhor, o que faremos? Eliseu olhou e disse: não estou entendendo. Como assim? Ele disse: Senhor, você não está vendo a quantidade de soldados que estão em volta da gente? Olha, armas e flechas e espadas. Senhor, o Senhor não está vendo isso? Ele falou assim: eu estou vendo, mas não estou vendo só isso. Essa é a diferença de quem crê e quem não crê, Marcelo. Essa é a diferença de quem acredita e quem não acredita, meu irmão. Ele diz: como assim, Senhor? Ele diz: maior é o que está conosco. Ele diz: agora sou eu que não estou entendendo. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando comigo hoje? Que você vai estar no mesmo cenário, olhando para o mesmo lado, na mesma casa, na mesma empresa, no mesmo carro, no mesmo barco, olhando talvez pela mesma porta e pela mesma janela, e alguém vai estar vendo uma coisa e você vai estar vendo outra, porque você a partir de hoje não vai olhar mais com os olhos carnais. É um tempo de Deus abrir os seus olhos espirituais. Há um tempo de Deus abrir seus olhos espirituais, e vocês verão as coisas sobrenaturais que ainda vai acontecer. Isso é fé? Como assim, pastor? Como assim, apóstolo? É o que a Bíblia está dizendo. O que é fé? A fé é o firme fundamento, mas eu acho que a igreja não sabe o que é fé. Se você não sabe o que é fé, nós vamos ter que aprender esse beabá aí, porque é a partir daí que sua vida vai mudar. Não, vamos decorar Hebreus 11, né? Mas vamos decorar. A fé, repete comigo, é o firme parece loucura. Como que eu não vejo algo e espero aquilo, Andréia? Fé. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual hoje, Mônica, que muita gente não está vendo, mas tem muita gente vendo. É por isso que alguém vai dizer o seguinte: não vai dar certo. Você vai falar: já deu. Não vai chegar, você vai falar: já chegou. Não vai abrir, já abriu. Não vou poder, o Senhor pode. Irmãos, eu estou sentindo Deus neste lugar. Eu estou sentindo Deus mover as águas nesta casa. Aleluia. Eu fico vendo, imaginando, doutora Luísa, Eliseu botando a mão no ombro do servo dele, fala: meu filho, Geazi, seu mocinho teimoso, você precisa viver algo que você precisa conhecer algo que você ainda não conhece. Você não viu o machado flutuando não, rapaz? Você não viu os milagres acontecendo não, rapaz? Porque tem gente que está vivendo ao lado de Eliseu, mas está vivendo a vida de Geazi. O milagre acontece do lado esquerdo, o milagre acontece do lado direito, o milagre acontece atrás, o milagre acontece na frente, e ele está dizendo: o que está acontecendo? Como é que pode ser isso? O que está acontecendo? O Senhor está nos chamando para algo extraordinário. É tempo de enxergar o que Deus tem para a sua vida. Ah, meu Deus. Eu não sou pregador muito pentecostal, não, irmãos. Eu não sou do reteté. Mas hoje o negócio está tão forte aqui. A minha vontade é de sair correndo no meio dessa igreja,
A minha vontade é de pular. A minha vontade é de falar em línguas estranhas. A minha vontade, sabe por quê? Porque eu não estou olhando isso aqui só. Eu estou vendo muito mais do que Deus vai fazer. E eu creio. Ah, Senhor, abre os olhos dessa igreja, meu Pai. Meu Deus. Então Eliseu faz o seguinte: Geazi, fica perto de mim aqui, fica perto aqui, deixa eu falar um negócio com Deus aqui. Aí ele começa. Ele fez uma oração. A Bíblia não relata, e eu fiquei curioso, pensando assim: poxa, qual oração que ele fez? Mas como gerou algo, eu posso imaginar. Pela semente, né? É que você vai conhecer a árvore que vai nascer. Ou pelo fruto, diz a Bíblia. Mas, pelo que gerou, eu imagino o tipo de oração que ele fez. Porque a Bíblia não diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus? Né, meu filho? A fé, qual é o seu nome? Pablo. Você não veio aqui por acaso hoje não, Pablo. O Senhor marcou um encontro contigo, meu filho. Deus vai abrir seus olhos hoje. E você vai enxergar coisas que você não está enxergando. Deus vai mudar a sua vida a partir desta palavra. Aleluia! Vocês acreditam que Deus está mudando a vida de pessoas aqui hoje? Ele diz: o resultado que acontece, eu imagino a oração. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Eu imagino Eliseu: Senhor, o Senhor é o Deus do passado, Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E começou a citar na oração as Escrituras. E de repente começou a gerar algo no coração daquele servo. E ele começou a cair as escamas, começou a cair a escuridão, começou a cair a falta de fé, começou a cair a dúvida. E de repente, quando ele abre os olhos, ele toma um susto e diz: Senhor, o Senhor está certo, maior é o que está conosco do que eu estar com eles. Então agora eu estou tranquilo. Você está entendendo que essa preocupação sua é besteira? Desculpa a palavra não acadêmica. Você está entendendo que essa preocupação sua, você não deve ter ela, porque a palavra do Senhor está dizendo: não temas, não tenha medo. É disso que eu estou falando hoje, queridos. O Senhor abriu os olhos de Geazi, e ele começa então a entender que existe um mundo sobrenatural acontecendo, e muitas das vezes nós não estamos vendo. Eu contei lá na Itinga hoje, e vou contar aqui pela centésima, não sei quantas vezes, mas sempre tem alguém que ainda. Um dia eu estava sentado aqui ainda tinha as cadeiras no púlpito, e o púlpito era esse pedacinho aqui, ó. E eu olhei para ali onde que a mesa de som, que era a parede que dividia, parede que existia, né, era o limite da igreja. E eu vi um número. Limpei os olhos e falei: mas será que alguém pintou um número ali? Aí quando eu olhei, eu entendi que eu estava enxergando com os olhos da fé, os olhos espirituais. Por que eu preciso dos olhos espirituais, pastor? Porque a Bíblia diz que nós não temos que lutar, Web, não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos que estão batalhando contra a sua vida no mundo espiritual. É por isso que nós temos que ter os olhos da fé. Aí eu vi que não era o meu olhar, e eu falei: meu Deus, o que significa isso? O Senhor não respondeu. Passou a semana toda. Quando chegou no domingo, eu sentei. Quando eu olhei para a parede, eu lembrei do número, e o Espírito Santo falou comigo: olha,
derruba as paredes, começa uma nova obra. Eu falei, Senhor, ele não pode ser verdade esse negócio, não pode ser o Senhor que está falando isso comigo, não. Nós só tínhamos 2 anos de construção, a igreja linda, limpinha, bonita, tudo funcionando, depois de um trabalho. Eu falei, eu vou falar com os obreiros, certamente eles vão dar para trás, não vão querer mexer com obra agora. Cheguei para os irmãos, contei a história, quando eu falei, pastor, estamos juntos? Deus falou, está falado. Eu falei, rapaz. E nós começamos. O inimigo para de investir? Hein, irmãos, para? Eu não sei se ele dorme, mas que ele acorda cedo, ele acorda. E aí nós começamos uma obra. Só que aí nós tivemos a ideia, a doce ideia, de não fazer mais uma obra no perfil que era essa aqui. Queríamos fazer uma obra com uma estrutura que essa não tem. E aí precisávamos de fazer grandes sapatas, porque nós queríamos fazer galeria, bater uma laje em cima. Chegamos então no dilema de construir, porque falar é fácil, quero ver botar em prática, mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E eu lembro quando nós estávamos fazendo a sapata, eu já contei isso aqui também, mas sempre tem alguém. Eu acho que o Pablo nunca ouviu esse testemunho, então vou contar só por causa de você, se você for o único que não ouviu. Estávamos cavando a sapata, enchendo de concreto. Messias está aí, não? Messias, meu irmão, está aí? Você está onde? Está aí atrás, né? Você vai ver se você vai continuar aí. Aleluia. O Espírito Santo está se movendo com poder. E nós estávamos derramando concreto, e de repente chegou um amigo nosso, um amigo meu. E eu nunca revelo o nome dele, porque ele é meu amigo. E ele chegou, olhou a sapata e disse: Paulo, ele me chama assim, né? Você está doido, rapaz? Eu falei, eu acho que eu estou doido. Não tem aquele homem que saía gritando, estou doido. Eu falei, eu acho que eu estou doido mesmo. E ele diz: você vai mexer com obra? De novo? Eu falei, de novo? Eu disse, rapaz, você é doido demais. Aí ele falou uma palavra, ele falou assim: rapaz, você já viu o preço do cimento? Cimento está caro demais. E eu falei, na hora, e eu estava com o olhar lá nessa obra pronta. Se Deus mandar quebrar, nós quebra de novo. Eu falei, mas quem é o dono da obra garante, não fui eu que, eu não sou dono da obra não. Essa palavra veio e eu soltei. Tem dinheiro, conversamos e ele foi embora. Porém, quando foi mais tarde, na labuta do dia, e eu escutei aquela voz bem baixinha, dizendo: Paulo, cimento está caro demais. Eu sacudi a cabeça assim e falei: meu Deus, Paulo, cimento está caro demais. Eu falei, será que aquela voz que eu ouvi primeiro não era a voz de Deus? Afinal de contas, esse meu amigo é mais experiente do que eu. Está entendendo como é que é a luta diária? Daqui a pouco eu esqueci, quando eu voltei: Paulo, o cimento está caro demais. Foi aumentando o tom. Daqui a pouco, Paulo, oh meu Deus, o cimento está caro demais. Eu falei, opa, espera aí. Falei, Jesus, falei, tem uma voz aqui que não era o que eu esperava, o que eu planejava.
Tem uma voz falando aqui, Jesus. E aí? Foi o Senhor que falou comigo ou não foi? Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ter resposta, porque a responsabilidade, ela é sua. Você está precisando conversar mais com Deus. Você está precisando abrir mais o coração para Deus. Você está precisando falar mais com Deus. Você está precisando dialogar mais com Ele. Você está precisando ouvir mais a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir. Ouvir o que, pastor? A palavra de Deus. Não é a palavra do Papa. Não é a palavra do presidente. Não é a palavra do Putin. Não é a palavra, é a palavra de Deus. Ah, irmãos. Deixa eu calmar, senão eu viro reteté aqui. Eu não quero que os irmãos saiam falando, pastor Paulo está no reteté. Mas tá, o negócio está queimando. Marcar a consulta com a doutora Luísa. Irmãos, só que Deus, nosso papai querido, Ele não precisa mandar recado, não. Eu comecei a falar com ele, olha, eu quero notícias. O senhor ainda está aí? Eu quero notícias. Porque essa voz está falando mais alto. Chegou no outro dia. Estava de novo aqui e a voz estava mais alta ainda. O Thompson está aí? Thompson, faltou hoje o culto? Rubiana, Pedro, pelo menos o filho veio. Estávamos trabalhando aqui na obra e o Thompson, eu gosto de falar o nome dele, tomara que ele esteja na live. Parou uma pessoa, aí parou alguém na frente da igreja, da construção. Bateu palma. No outro dia, eu estava aqui dentro. O pastor está aí? Ele está, sim, senhora. Posso falar com ele? Aí ele, não, do que se trata? Tem uma doação de cimento para a igreja. Aí ele olhou o veículo que ela estava, mediu bem, falou, tá bom, pode trazer. Aí ela disse, é para trazer tudo de uma vez? Ela estava de bicicleta. Aí ele falou assim, mas são quantos sacos? Eu disse 100. Aí ele coçou a cabeça e disse, a senhora pode aguardar um minutinho? Pastor, olha a conversa dele, de Geazi. Pastor, tem uma mulher na bicicleta velha ali na frente, que está falando que tem uma doação de 100 sacos de cimento. Eu não sei. Falei, rapaz, tenha fé, rapaz. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. E eu parti para lá acreditando, irmãos. Falei, senhora, ela disse, então, eu tenho a doação de 100 sacos de cimento. O senhor quer que manda tudo de uma vez? Eu falei, dá para mandar de 20 em 20? Ela falou assim, dá, o senhor que manda. Eu falei, então manda 20 amanhã. Me dá seu telefone, eu te ligo, você manda 20 até completar o 100. Ela, beleza. Me deu o número do telefone e foi embora. Quando ela estava saindo, eu, senhora, quem que doou o cimento? Ela disse, eu não sei. Passou um homem lá, comprou 100 sacos de cimento, pagou e mandou entregar aqui. Chegou no outro dia, nós na expectativa, vai ter cimento, vai ter cimento. Não, aí quando eu virei as costas para entrar na obra, feliz, o Espírito Santo falou assim, e o Senhor, ele falou comigo, o que estava caro mesmo? Eu falei, nada não, Senhor, desculpa, não é nada não, tinha nada caro.
Você precisa confiar no Senhor. No outro dia, nós na expectativa, o cimento não chegou. Aí o Thompson: e aí, pastor, cadê o cimento? Falei: vai chegar. Irmãos, quando Deus libera uma palavra, você tem que agarrar essa palavra. Quando Deus libera uma palavra na sua vida, você tem que agarrar essa palavra e acreditar nela. Isto é fé. Você vê aquilo que ainda não existe. É esperar aquilo que não existe. Mas no outro dia, chegou os 20, depois mais 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 20. E enquanto tivesse obra, o cimento nunca faltou. Ah, você está pensando que Deus é o Deus do azeite da botija? Enquanto tem vaso, o azeite corre. Enquanto tem obra, vai ter cimento. Enquanto tiver necessidade de fé, vai ter providência. O Senhor Deus é o dono de todas as coisas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Geazi começa a ver, começou a trazer conforto. O que Deus vai fazer com você nessa noite, já está fazendo. Vai te trazer tranquilidade. Deus prometeu? Deus prometeu? Olha para mim aqui, Deus prometeu? Prometeu, Ellen? Então acredita. Vai ter pessoas que vão enxergar um pouco mais hoje. Eu não sou oftalmologista, mas eu tenho uma palavra que clareia os entendimentos e pensamentos da alma. Deus vai mudar as coisas de lugar. Deus vai mudar as coisas de lugar. Tem coisas que estão fora do lugar. Por que, pastor, que está fora do lugar? Porque quem não tem a vista boa não consegue organizar as coisas no lugar certinho, precisa de ajuda. Só que Deus vai abrir a visão de muita gente nessa noite. O que você vai enxergar com esses olhos aqui vai ser o de menos. Porque no mundo de Deus, tem um mundo de Deus preparado para você, e você não está vendo, está igual Geazi com medo. Tem medo de tudo. Olha a porta fechada e diz: a porta está fechada. Olha a doença e diz: a doença chegou. Olha para a falta de emprego e diz: olha, o emprego foi embora. Olha para a conta no banco e diz: a conta zerou. Porque você está vendo só o pano de fundo, a cortina de fumaça, que está escondendo a real bênção para você. Você conhece a expressão cortina de fumaça? De onde que ela surgiu? Foi da época da guerra. Quando os navios iam para a batalha, para eles não ser alvejados pelos aviões do inimigo, os aviões amigos sobrevoavam e dispersavam um tipo de fumaça muito densa, que os aviões passavam por cima olhando e não via. Deus vai confundir o inimigo por causa de você. O inimigo vai olhar para você e dizer: uai, cadê a Solange que eu estava? Cadê ela? O Senhor diz: está escondido debaixo das minhas asas. Está escondido debaixo das minhas asas. Cadê o irmão que eu ia derrubar amanhã? Leandro?
Vem cá. Vem cá, Leandro. É você mesmo, rapaz. Não esconde, não. Pode levantar em nome de Jesus. Tá difícil. Agarrou a blusa, né? Agarrou a blusa. O plano era o seguinte: vou derrubar ele, vou enfraquecer a base. Mas sabe o que acontece? O Senhor te protegeu. Você estava guardado debaixo das asas. Quando você achou que não estava, que não tinha jeito, começou até a perder a fé. É ou não é, Leandro? Começou a desanimar. Começou a enxergar coisas que não era para enxergar. O inimigo sempre vai apresentar. Mas hoje Deus está abrindo seus olhos, meu filho, e dizendo: enquanto você estava lá, Ele estava cuidando, porque tinha alguém orando. E Deus não abre mão dos seus. Deus está mudando a história hoje. Deus vai te mostrar depois dos inimigos. Maior, Leandro, maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Nem para a direita nem para a esquerda, só para o alvo. Abre meus olhos, Senhor. Abre os olhos do teu povo, Senhor. Precisamos ver os teus projetos e os teus planos. Maior é o que está conosco. Quem já ouviu contar o testemunho do desemprego? Quem nunca ouviu eu contar o testemunho que eu fiquei 3 anos desempregado? Os irmãos ficam, irmãos, eu já percebi que vocês já ouviram o testemunho, mas vocês ficam querendo que eu conte de novo. Vou contar então, porque sempre tem alguém que ainda... Tem uma bolsa do seu lado aí, Ciane? Não, na cadeira? Essa bolsa é de quem? Tira essa bolsa da cadeira. Esse aí não é lugar dessa bolsa, não. Esse é o lugar do seu marido. Cadê ele? Jair Fiorelli. Cadê você? Vem cá, senta do lado da sua esposa aqui, por favor. Vem, Jair. Jair, vem, senta do lado da sua esposa, por favor. Enquanto você está caminhando, cara, Deus está mudando a sua história. Ou você está pensando que você consegue alguma coisa sem Ele? Irmãos, eu penso e eu creio pelo Espírito que eu tenho autoridade do Espírito Santo para falar para essa igreja, da qual eu sou sacerdote. Eu sou pai espiritual. É do lado da sua esposa. E não é só geograficamente não, Jair. Isso aí foi só uma demonstração que você pode estar em qualquer outro lugar. Ó, é julgo igual, é do lado, é buscando. Enquanto você estava vindo, Jair, sabe o que Deus me mostrava? Te livrando de uma morte prematura. E você tem muitas coisas para fazer. Você tem ainda que ver os seus netos. Você tem que cuidar da sua família. Mas o inimigo, ele não quer isso não, Jair. Então, meu filho, você já sabe, né?
Deus está abrindo os olhos de muita gente aqui, irmãos. Jesus. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava sozinho. Sozinho não, com Ele. Mas não tinha ninguém junto comigo. Eu estava no meio do mato, a umas 3 horas de distância daqui, subindo. A hora que eu estava descendo, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E Deus começou a me entregar coisas maravilhosas. Mas tem coisas duras também. Se não houver conserto, vai ter choro. Se não houver conserto, vai ter choro. Xalabande. Abre meus olhos, Senhor. Abre os olhos do teu povo, Senhor. O inimigo tem criado muitas distrações para evitar que você veja o que Deus está fazendo. Tem vozes gritando: cimenta a cara. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Tira a sua vida. Não tem jeito para você. Mas tem uma voz que grita mais alto hoje: maior é o que está conosco. 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 Tem uma voz gritando mais alto nessa noite: maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Alabandeca. Então Eliseu orou: tu tem feito tantas coisas. E eu imagino Eliseu dizendo: Senhor, o povo não viu uma estrada no meio do mar, mas o Senhor já tinha preparado ela. Abre os olhos de Eliseu. Abre os olhos de Eliseu. Abre os olhos de Eliseu. Eu imagino ele dizendo: Senhor, no altar de Elias só tinha água, mas o Senhor já tinha visto fogo. Abre os olhos de Geazi, desculpa. Olha, abre os olhos de Geazi. Deus vai abrir os seus olhos hoje. Tem uma nova história para você. Tem uma nova vida para você. Deus vai te trazer de volta, meu irmão, minha irmã. Deus vai te trazer de volta. Não é aí que o Senhor te quer. Tem muita gente desistindo, dando desculpas, criticando demais. Eu não vou para a igreja não, porque... Cadê o pessoal da intercessão? Está aí? Fica ligado.
Eu não vou não por causa disso e daquilo, desculpa esfarrapada, mas o Senhor vai abrir os olhos. É conserto ou choro? Interessante que o mundo de Deus é o mundo que Ele quer que você viva, é no mundo dele, não no mundo de Bob. É por isso que o adversário criou o mundo, é o mundo de Bob, né? Fantástico, olha o nome, Fantástico Mundo de Bob. Pastor Pete já assistiu, não? E Deus está dizendo: eu tenho um real mundo para você viver. Eu tenho um mundo real para você viver na minha presença. Dona Késia, está pensando que é desse jeito só? Deus nem começou com você. Toda essa disposição aí que você tem, foi Deus que te deu, mas para transformar isso em uma grande obra que Ele vai fazer na sua vida. Chegou aqui, não sorria, agora está sorrindo. Não tinha alegria, agora está alegre, não é? Deus vai derramar um negócio sobre você, minha filha. Se prepara. Não tem mais tempo para perder. Não olhe para trás. Não olhe para trás, diz o Senhor. Olhe para o alvo, Késia. O mundo de Deus é diferente, irmãos. No meu mundo, ou no mundo que quem não tem fé vive, melhor dizendo, cheio de impossibilidades. Mas no mundo de Deus, não. Maior é o que está conosco. Bem maior é o que está conosco. Seu Antônio, só crê? Só acredita? Só precisa acreditar. Eu sou seu amigo. E eu conheço bastante da sua história. Um pouco do passado que o Senhor me conta. E um pouco da vida de convivência que nós temos. O Senhor tem um propósito no seu coração, escuta. E o Senhor deseja, o Senhor Deus colocou um desejo no seu coração muito forte. E o Senhor pensa: se eu pudesse, se eu tivesse, eu faria isso ou aquilo. Mas tem uma oferta específica que Deus colocou no seu coração para uma pessoa. Uma oferta específica, já faz um tempo. Uma oferta específica que já faz um tempo. E o Senhor está esperando uma oportunidade. Só que Deus manda te dizer agora: não espera mais, faça. Não é sobre quantidade não, seu Antônio. Não é para mim não, tá, irmãos? O pastor está pedindo dinheiro, não é para mim não. É para uma pessoa. Ele sabe quem. Faça. Se o senhor tiver 5 reais, 10 que seja, não importa. Porque Deus é dono do ouro e da prata.
Ele só quer ver nossa disponibilidade. Faça. Mas não terminou não. Porque quando o Senhor me entregou essa palavra, não foi hoje não, Deus me entregou lá na montanha. O Senhor, Deus mandava te dizer que tem coisas que Deus entrega nas nossas vidas que é uma chave que vai virar. Essa oferta é uma chave. Só que ela não vai atingir o Senhor só nas questões financeiras não, porque semente gera frutos. Ele vai também cuidar do seu coração. O seu coração, saúde. Aleluia. Deus vai cuidar do seu coração, Senhor Antônio. Da saúde do seu coração. Fica tranquilo. As coisas só acontecem na hora dele. Ele que é dono da hora, do tempo e do dia. Descansa. Alabando. Deus está abrindo os olhos. Eu queria fazer o apelo agora. O apelo, quem não aceitou Jesus pensa em negócio de apelo, né? Fazer o convite para quem quer aceitar Jesus. Mas eu vou segurar só um pouquinho. Mas eu já queria fazer agora, porque é uma necessidade de salvação. Só que é uma batalha espiritual. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o mundo de Deus. Eu acabei não contando o testemunho do emprego, né? Vou contar resumido aqui, por causa das horas. 3 anos desempregado, todas as portas fechadas, muitos amigos. Eu dizia: Paulo, vou correr atrás para você, mas ninguém conseguia. Mas eu estava desesperado? Não. Por quê? Porque Deus tinha falado comigo que eu ia passar por uma aprovação nesta área. Então eu estava tranquilo. Mas um dia, enquanto eu lia a palavra, meu amigo Espírito Santo falou assim: as portas estão abertas, pode se animar aí. Levantei, saí de casa, crendo que a qualquer momento Deus abriria as portas para mim. Passou 3 dias, eu recebi um convite do meu cunhado. Nós fomos a Paraty, e eu estava assim, na expectativa. A qualquer momento alguém vai me convidar. A pessoa cumprimentava, eu já acreditava. Só que antes de nós irmos a Paraty, ô Priscila, eu encontrei com um amigo. Eu disse: Paulo, como é que você está, meu irmão? Amigo mesmo. Falei: estou ótimo. Ele falou: e o negócio do serviço, cara? Eu estou tentando lá, mas... Falei: fica tranquilo, não precisa tentar mais. Consegui. Sei lá, não acredito. Me dá um abraço. Aonde você vai trabalhar? Qual a empresa que te chamou? Eu falei: não sei. Como assim você não sabe? Você vai viajar? É que a empresa entra em contato, manda um e-mail para você viajar. Eu falei: também não sei se vou viajar. Mas é fora daqui? Eu falei: não sei. Ele falou: e agora eu não estou entendendo. Você sabe por quê? Se não estiver olhando com o mesmo olhar, eles não vão entender o que Deus está fazendo com você. Não vão entender. Vai dizer para você: não estou entendendo. Fica tranquilo quando falar: não estou entendendo. Que mudança é essa, André? O que aconteceu? Não estou entendendo. Fica tranquilo. Só continua, marchando. Eu falei: cara, eu não sei aonde, não sei em que empresa, não sei quanto que eu vou ganhar, não sei que dia que eu vou fechar, mas eu sei que Deus falou comigo. Quando foi na quarta-feira, meu cunhado me chama para ir a Paraty, numa reunião com o prefeito de Paraty. Isso há 30 anos atrás, irmão. Brincadeira. Aí cheguei lá, fiquei esperando. O empresário vai chegar, pode ser aqui. Chegou um, chegou dois, daqui a pouco subiu 3 caras de bermuda,
sapatinho no pé, camiseta, camisa polo. Eu falei, tem cara de empresário não. De vez em quando a gente dá aquela tubiada, né? E ele chegou e disse, prefeito, eu vou ser direto do assunto, mas o negócio é o seguinte, nós ganhamos a licitação do condomínio da Laranjeira ali, a parte de segurança, e nós viemos nos apresentar e também oferecer para o senhor algumas vagas. Eu com esse porte de segurança, na época eu era magrinho, agora os irmãos imaginam, igual o Denis não tem isso não. E ele ficou assim, aí ele falou assim, viemos apresentar, e se o senhor tiver algumas vagas, alguma indicação, será que foi coincidência isso? Visão. Tem gente que vai falar que foi coincidência. Ele ficou assim, ele falou, rapaz, ô Zé, ô Paulo, tem alguém? Eu já estava com a mão levantada, eu saí dali já direto para a empresa fechada. Sabe por quê? Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus está se movendo através do seu Espírito aqui nessa noite. Se coloca de pé. Alabanda que ele baixou e andarábias. Porque no mundo de Deus, o impossível se torna possível. O improvável se torna provável. Escute isso que eu estou falando aqui, isso é profético. Daqui uns dias você vai começar a surpreender com os obreiros dessa casa. Você vai dizer, mas será? Sei não, hein? Meu Deus. É Ele mesmo? O Espírito Santo está se movendo neste lugar. O mundo de Deus é diferente do nosso, irmãos. O olhar de Deus. É por isso que quando nós começamos a enxergar com os olhos espirituais, pastor Aldilson, a gente começa a ver coisas que o mundo natural não consegue ver. Meu Deus. Os levitas aqui, cadê os levitas? Cadê os ministérios de louvor? Não vai passar de largo, doutora Solange. Os sacerdotes não vai passar de largo. Pastor Pete, nós não passaremos de largo de quem está caído. Nós não vamos esperar que alguém de fora faça o nosso trabalho. Será que os levitas aqui têm azeite? Tem vinagre? Será que o sacerdote dessa casa tem azeite? Não? Quem está entendendo o que eu estou falando? Alabanda que ela é baixou. O sacerdote tem azeite nas mãos. Não passaremos, não deixaremos ninguém ferido pelo caminho. Nós temos o remédio. Nós temos o azeite. Nós podemos tratar as feridas.